Boa tarde a todos e todas. Bem, no final, é claro, se a gente for pegar o pacote de medidas que conseguiu ser aprovado no Congresso Nacional por parte do ministro Fernando Haddad, quer dizer, com a articulação do ministro Fernando Haddad, da sua equipe, né? É claro que ele se torna talvez um dos ministros da Fazenda mais profícuos, né? Das últimas décadas, né? O que o Haddad conseguiu, ele conseguiu um diálogo, uma construção com os parlamentares, um pacote amplo, arcabouço fiscal, a questão da reforma tributária, projetos como taxação de fundos offshore, né, de contas offshore, patrimônio offshore, taxação de fundos exclusivos, né, houve muita coisa que o Fernando conseguiu avançar e que, por conta disso, é claro que não só a economia brasileira agradece de uma maneira geral, mas também cacifa ele como sucessor do próprio presidente Lula, né? Agora, o que acontece? Teve umas pedreiras no meio do caminho, né? Ele tentou acabar com a desoneração desses 17 setores, né? Que, como ele mesmo colocou, existem pesquisas, né, apontando que não houve um impacto significativo na mão de obra, né? Pelo contrário, inclusive esta renovação da desoneração que foi aprovada no Congresso, vetada pelo presidente Lula, o veto derrubado pelo Congresso, ela contou com um fortíssimo lobby desses setores. É uma coisa complicada, gente, porque eles falam assim, esses setores geram milhões de empregos aqui ali. Ué, tem outros setores também que geram milhões de empregos. A questão não é essa, por que, que esse não os outros? Aí é claro que eles têm uma série de argumentos e os outros também têm uma série de argumentos. O fato é que você tem um privilégio desses setores, né? Um privilégio que foi adquirido e agora eles não querem largar o osso. Né? Inclusive, um dos setores é o setor de comunicação, o que justifica vocês terem visto uma série de matérias positivas sobre a desoneração sem necessariamente ter o outro lado, né? Em vários veículos de comunicação. Não é o caso do UOL, mas em vários veículos de comunicação você viu isso, o pessoal dando de um lado, defendendo, olha que maravilha, a desoneração, e do outro, cadê o contraponto no mesmo tamanho, no mesmo espaço? Não tem. Por quê? Porque são as empresas de comunicação também são empresas e estavam pensando no seu negócio. O fato é que, com exatamente essa lógica desses benefícios, desses privilégios, vamos parar de chamar de benefício, vamos chamar de privilégio, porque é esse setor em detrimento a outro, que a reforma tributária tinha vindo para acabar. Só que a própria reforma tributária tem esses problemas também, que foi aqui e ali pressionada pelo lobby. Né? O lobby no Congresso Nacional, o lobby de setores poderosos, conseguiram manter isso e sem condicionantes importantes que diriam respeito à manutenção do emprego. Então o Haddad tem isso, ele está jogando super limpo aqui, ele está colocando, o pessoal conseguiu a desoneração, a manutenção da desoneração, não estão entregando, é uma desoneração em tese para privilegiar a questão dos gastos trabalhistas, não estão privilegiando a geração de emprego dentro de si, né, sob a justificativa de manter emprego, até aí todo mundo também mantém, e aí está procurando formas de conseguir repor isso. Né? E aí ele lembrou que uma coisa importantíssima, que na emenda constitucional da reforma tributária que foi promulgada pelo Congresso, tem a previsão de que o governo federal tem tantos dias, são 180 dias, se não me falha a memória, para apresentar ao Congresso a segunda etapa da reforma tributária, que é a reforma tributária relacionada à renda. E aí, o Haddad está procurando formas de, nessa reforma, ou de elementos previstos nessa tributação de renda, compensar isso. Mas é tudo muito complicado, porque aí vai compensando, vai ajustando aqui e ali. O ideal mesmo, Diego, seria que a desoneração tivesse acabado, que todos os setores convivessem como outros setores têm que conviver, que também geram mão de obra, mas infelizmente o lobby acabou forçando o governo Lula a se virar nos 30 e agora vai ter que caçar e procurar formas de taxar junto à renda num projeto que vai ser muito difícil. Vamos lembrar para todo mundo que a segunda parte da reforma trabalhista, que na minha opinião é tão importante, ou até mais importante do que a primeira, trata de tentar reduzir a regressividade dos impostos no Brasil. O que significa isso? Significa você cobrar bem mais proporcionalmente do rico do que do pobre, ou melhor, do super rico do que da classe média e do pobre. Né? Coisa que no Brasil não existe. Nosso sistema tributário é um Robin Hood muito louco que tira dos pobres para dar para os ricos, né? Cobrando menos impostos deles. Então, vamos ver como é que vai ser a saída que o Haddad vai conseguir, ô Diego, porque uma coisa também, com relação à taxação de renda, é o que sai de proposta de governo, outra coisa é o que é aprovado pelo Congresso, lembrando que entre os parlamentares há muitos super ricos e muitos defensores de super rico.
Exato. Vamos passar rapidinho aqui pelo nosso site, só para, já que a gente está falando de economia, tratar também sobre a prévia da inflação, como é chamado o IPCA 15, fechou 2023 com inflação de 4,72%, pouco acima das projeções. 0,40 é o índice mensal, segundo o IBGE, isso para dezembro, né, após marcar 0,33% em novembro. Bom, Sakamoto, a gente tem falado aqui sobre taxação também, você tratou aí sobre esse assunto também, taxação de ricos e tudo mais, né, e a inflação que impacta sobretudo a população mais pobre. Qual o balanço que você faz desse ano na economia, né, e a gente tem visto muitas projeções do mercado, por exemplo, que não têm se cumprido, né, muitas projeções erradas em relação ao próprio mercado financeiro, à geração de empregos, ao crescimento da economia brasileira. Me parece que as pessoas subestimaram, né, a política econômica do novo governo. Eu acho que subestimaram, fizeram um cálculo errado em geral com relação ao contexto da economia brasileira, Diego. E aí havia previsões extremamente pessimistas, que o Brasil não cresceria nenhum ponto, outras pessoas falavam até de recessão, outras pessoas falavam de meio ponto, 0,8. No final, o Brasil deve crescer algo em torno de 3%, talvez mais, talvez menos, vamos ver como vai fechar o PIB. Da mesma forma, né, havia uma perspectiva meio sinistra com relação à inflação. E no final das contas, a inflação ela deve, por mais que o dado, o GPM, desculpa, o IPCA 15, ele é uma prévia da inflação no mês, né? Ele faz intrameses, né, ao invés de mês fechado. Ele aponta que houve um pequeno aumento, tem o aumento das passagens aéreas impactando esse valor, alguns produtos, aí tem produtos que são ligados à safra, né? Alguns deles ficam mais caros, mais baratos, temos o El Niño aí estragando a agricultura em muitos sentidos, mas o fato é que a inflação geral, essa inflação do IPCA 15, ela está dentro da meta, está quase na meta, mas está dentro da meta, coisa que não aconteceu nos últimos 2 anos, né? A inflação subiu além da meta, né? O que dá um recado positivo para o mercado, para quem está querendo fazer negócio no Brasil, que a meta olha, o governo está controlando a inflação, né? E também, aí, nesse caso, precisa reconhecer o esforço novamente da equipe do ministro Fernando Haddad, nesse sentido. Agora, está dentro da meta da inflação, houve uma queda ao longo do ano com relação a custo de comida em domicílio, que impacta diretamente os mais pobres, que comem em casa, levam sua marmita, né? E algumas coisas que são bastante fortes para o discurso do ministro, como, por exemplo, a picanha caiu quase 10% no IPCA 15 ao longo do ano, o filé mignon caiu 12%, lembrando que o presidente Lula usou a questão do acesso à picanha e à cerveja como um exemplo do que aconteceria durante o seu governo. E o presidente Jair Bolsonaro, questionando o presidente Lula, falou, olha, acho que vai ter filé mignon para todo mundo, e, ironicamente, o filé mignon caiu mais do que a picanha, caiu 12%. Né? Então, o que acontece no final das contas, Diego, é o seguinte, o primeiro ano foi um ano positivo para o governo na economia, você teve aumento da renda, do rendimento médio dos trabalhadores, segundo o IBGE, tivemos inflação, uma queda na aceleração da inflação, uma inflação controlada, tivemos queda de juros, tivemos redução de desemprego, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a PNAD contínua do IBGE, né? Tivemos aumento também no valor pago como Bolsa Família e, é claro, uma fiscalização maior para pegar os casos de sacanagens, né? Para muita gente, né? E aí fala, mas ainda está bastante polarizada a percepção da economia. Sim, porque essa mudança aconteceu, mas foi uma mudança tênue. O desafio para o governo Lula é que nos próximos 3 anos essa mudança mais tênue, essa melhora mais tênue, seja sentida por uma maior quantidade de pessoas, como? Aumentando essa sensação de melhora. Se isso acontecer, Lula se reelege ou faz seu sucessor.